meu nome é Patrícia da Silva Gomes, eu sou psicóloga, psicanalista e pesquisadora. Juntamente com a professora Nádia Laguardia de Lima, nós fazemos parte de um projeto de pesquisa e extensão que se chama Brota, que é uma parceria entre a UFMG, a UENG e o CRJ, e também do grupo de pesquisa Além da Tela. Nós preparamos juntas essa breve aula para discutir um pouco a questão dos impasses na educação. Essa discussão, ela nasce de um trabalho de conversação que é feito nas escolas da rede municipal de Belo Horizonte. Então, o que é a adolescência? Primeiro, a gente vai começar definindo um pouquinho do que se trata. A adolescência, ela pode ser pensada como um tempo lógico, uma travessia. Nessa travessia, o sujeito deixa de ser criança para ser adulto. E ocorrem operações que são muito delicadas, como, por exemplo, o desligamento da autoridade dos pais, a assunção de uma posição de gênero e a inscrição na sociedade. É também um tempo muito delicado. A gente tem até um autor francês, um psicanalista, que coloca que é a mais delicada das transições. E por que ele é tão delicado? Porque nesse tempo há um desligamento e uma busca por novas referências. E aonde o adolescente vai buscar essas novas referências? Ele vai buscar em novos espaços e com novas figuras. Então, aquelas figuras que anteriormente se viu como referências, elas passam a não servir mais. E quase sempre ele vai buscar essas referências no espaço escolar, porque o espaço escolar é o primeiro espaço de socialização fora do âmbito familiar. Nesse projeto de pesquisa, a gente trabalha oferecendo espaços de fala aos jovens, aos professores, para tratar dessas questões relativas à adolescência. Nesse espaço de escuta, nós temos percebido muitos casos de depressão, de automutilação, tentativas de suicídio, comportamentos violentos, entre outros. Esses sintomas, eles aparecem na escola, como esse espaço privilegiado do adolescente. Eles são desafios aos educadores que podem interferir no processo pedagógico. E eles se manifestam também nos conflitos com outros adolescentes ou mesmo com a equipe escolar. Quando o adolescente sinaliza que algo não vai bem, como é que a gente pode perceber? São muitos os sinais. E esses sinais, eles devem ser observados sempre tendo como base o comportamento do próprio aluno, suas características pessoais e os fatores intrínsecos à adolescência. Por exemplo, adolescentes que se isolam repentinamente, que antes eram adolescentes participativos, extrovertidos e de repente começam a se isolar. Então isso é um fato assim, extremamente importante, sempre ter como base o que era o adolescente antes e essa mudança de comportamento que passa a acontecer. Isso pode ser um sinal. E é interessante frisar também que esse convívio do professor em sala de aula, ele é um campo muito rico para observação, é um convívio diário. E muitas vezes, muitos professores, eles acompanham os alunos durante anos. Então, eles são pessoas muito capazes de observar essas mudanças. Alguns sinais bem característicos. Adolescentes que mantêm o corpo coberto, né? Então, mesmo em dias quentes, moletons espessos, calças compridas, mudanças importantes de comportamento, como a gente já falou, um emagrecimento repentino, sono excessivo, né? Alunos que dormem muito durante as aulas, o afastamento das atividades escolares, entre outros. E o que se deve fazer? A equipe deve ficar atenta e buscar conhecer a história de vida do jovem. Então, a primeira coisa, antes de se fazer algum julgamento, né, a respeito do que possa estar ocorrendo, é importante uma aproximação da equipe. Conhecer a história, conversar com outros profissionais, procurar entender um pouquinho o que pode estar acontecendo antes de tomar qualquer providência. E se for detectado algum risco? É importante buscar alternativas de forma conjunta para cada caso e encaminhar quando necessário. Nós soubemos de casos assim, de alunos que estavam apresentando sintomas parecidos e a equipe convocou uma reunião com vários pais ao mesmo tempo. Então isso causou um pânico, um desespero, né, com os outros pais e ao invés de tratar o caso de forma pontual, né, acabou se criando um clima de ansiedade, de insegurança com todo mundo.
Então, o mais importante nesses casos é a discrição e a delicadeza no trato. A forma como a questão é tratada, ela é fundamental na resolução dela. Então, isso é principalmente na adolescência, que é esse momento tão delicado, que o adolescente está rompendo com os referenciais, está buscando novos grupos, que ele vai procurar na escola um lugar de apoio. A delicadeza dos problemas que acontecem, ela é fundamental. E quando a violência está dentro da escola? Isso é uma coisa cada vez mais comum, né? Cada vez a gente ouve falar mais de brigas, de conflitos. E esses elementos, né, principalmente as brigas, elas não podem ser minimizadas de forma alguma. O conflito, ele é natural nas relações, mas a violência como forma de solucionar o conflito não é natural. Quando a violência surge como saída, todos nós devemos nos questionar. O diálogo falhou? Houve lugar para a palavra? As situações que acontecem dentro dos muros da escola atravessam esses limites e vice-versa. E elas demarcam situações que exigem posicionamentos delicados e que demandam soluções construídas conjuntamente. Então, às vezes se tem a ideia que o que acontece dentro da escola fica na escola, o que acontece fora da escola é fora da escola. Mas é importante entender o adolescente dentro de um contexto, né? Um contexto amplo. E que o que acontece fora e o que acontece dentro, essas coisas se influenciam. E esse olhar dos profissionais de educação e dos profissionais de saúde, ele tem que abarcar essa amplitude da vida do jovem. E o que fazer? Né? Como buscar soluções? As soluções, elas devem considerar todos os agentes envolvidos. Então, os profissionais da escola, os adolescentes, os pais. E os profissionais da educação, eles têm um saber. Eles têm um saber que ele é construído na prática do dia a dia. E muitas vezes esse saber ele passa a ser desvalorizado em função de conhecimentos específicos. Cada profissional tem o seu próprio saber. E quando esses saberes eles são somados, é possível pensar em soluções que podem ser mais efetivas. Então a gente tem, né, assim, exemplos de professores que passavam por situações muito difíceis e estavam vivendo essa situação muito focados neles mesmos. E num outro momento, quando eles puderam ter um espaço de fala e de troca, eles perceberam que outros professores também tinham tido problemas e que esses professores tinham conseguido algumas soluções, que mesmo sendo soluções contingentes, elas poderiam ser aplicadas. Então, quando há essa possibilidade de troca de saber, ela é muito interessante, né? Então, é possível adequar alguma solução ou alguma saída anterior àquela situação a partir dessa troca. Por outro lado, os adolescentes também têm um saber sobre aquilo que lhes ocorre. Então, quando há um espaço de valorização daquilo que eles trazem, isso também pode ser muito interessante, porque eles podem trazer saídas e soluções que, às vezes, os profissionais, os adultos, não conseguiriam pensar sozinhos. O impasse é sempre impossível? Como a gente colocou, os educadores são muito importantes na vida do jovem. Freud acentuava o papel do professor como aquele responsável por transmitir o desejo de viver. E entendia o educar como uma das profissões impossíveis. A gente pode até pensar, né, hoje com o papel da internet da quantidade de informações que habitam as redes sociais, que o papel do professor ficou desprivilegiado. Entretanto, existe algo da presença do professor que é insubstituível. E podemos colocar também que o desejo de viver ele só é transmitido a partir da presença do corpo do outro. Então, o professor ele é fundamental, o professor, a equipe da educação. E o educar, né, conforme a gente coloca, ele é entendido como uma das profissões da ordem do impossível. Se educar é impossível, o que seria possível? Então, além da impossibilidade, existe algo da prática cotidiana que é possível. E esse possível, ele pode ser pensado a partir de ações contingentes, a partir daquilo que se apresenta como desafio e o que se pode fazer a partir daquele desafio.
tentando descolar um pouco de saídas ideais, né, de saídas que resolvam completamente qualquer questão. Então, o que é possível fazer pode ser buscar saídas para situações contingentes e pontuais. E essas situações, elas são singulares e elas demandam, como a gente já colocou, a troca e a construção de saberes entre todos. E mesmo contingente, essa solução para essa situação singular, ela produz efeitos. E é isso que nos interessa. Para que a gente consiga chegar a essas soluções, os canais de comunicação eles são muito importantes. O que são esses canais de comunicação? Eles são espaços em que o jovem pode falar, pode trazer suas questões e se sentir acolhido. Que ele possa se expressar de forma livre e a partir dessa expressão livre, ele possa se escutar, possa escutar os outros e se desfazer de posicionamentos que muitas vezes são muito cristalizados, que sem a possibilidade dessa troca, esses posicionamentos, eles permaneceriam fortes e como cristais mesmo, né? E no momento que ele precisa rever e repensar muitas das suas posições. Esses espaços, eles têm que ter como premissa o respeito às diversas opiniões. Mesmo que a expressão seja livre, a expressão do outro, ela tem que ser respeitada. E com uma questão que é muito contemporânea, que é essa mistura, que a gente muitas vezes não sabe mais o que é do espaço público ou espaço privado, que se leve em conta nesses espaços de fala o que pode ser dito para todo mundo, ou o que tem que ser resolvido no espaço privado. Esses canais de comunicação, eles podem indicar os adolescentes que demandam atendimento especializado. Nesse caso, quando houver essa percepção, é necessário encaminhar os adolescentes ao serviço de referência, sempre com o cuidado de tratar o assunto com o jovem. O jovem precisa entender que ele está demandando essa ajuda. E esse encaminhamento ele tem que ser feito de forma a manter o sigilo do jovem. E como eu coloquei, respeitando o seu desejo. A equipe escolar. Nós sabemos que a equipe escolar, muitas vezes, padece com condições de trabalho. E essas condições de trabalho, ela pode conduzir a uma sensação de desamparo, de solidão e muitas vezes até de impotência. Principalmente se tem em conta que as situações todas têm que ser resolvidas de forma ideal. Então, esse espaço de fala, esse espaço de comunicação, ele é muito importante, porque ele pode permitir uma visão mais interessante do que eles vivem e pode ser um espaço para a construção de saídas mais viáveis. E qual a escola que almejamos? Quando a gente faz esse trabalho nas escolas, muitas vezes a gente observa que há um modelo idealizado de aluno e de práticas educativas. E muitas vezes atrelado a uma escola do século XVIII, do século XIX. Então, às vezes não é possível mais a gente trabalhar com esse modelo. Os espaços de fala, esses espaços de comunicação, eles podem auxiliar a adequação desses modelos à nossa realidade. Então, o que nós temos hoje? O que nós podemos melhorar a partir do que a gente tem? Aonde nós queremos chegar? E sempre pensando naquilo que nos é possível. Em relação aos ideais, quando o olhar se fixa em um alto nível de exigência, os sentimentos de impossibilidade e impotência podem ser ampliados, e sob o risco de muitas vezes perderem-se pequenos e significativos avanços. Isso é muito importante. Às vezes, uma pequena mudança, ela significa um avanço muito interessante. A gente tem que sempre tomar como referência aquilo que a gente tem e apostar. A premissa do nosso trabalho é a aposta no adolescente, é acreditar, é a esperança no trabalho. Obrigada. Não.